Glória a Deus. Amém. Você pode se colocar em pé, em nome de Jesus. Hoje é o culto da família, né? E nada mais que justo e especial nós falarmos hoje, à luz da palavra, sobre a nossa família, sobre a família. O que é isso, né? Nós vamos falar especificamente sobre pais e a nossa missão, né? Antes de tudo, eu gostaria de orar. Amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui para te adorar e te bendizer, Deus. Nós estamos aqui para aprender do Senhor. A tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É para isso que nós saímos da nossa casa, para aprender do Senhor. Que o Senhor possa nos alinhar, nos colocar no caminho e que nós possamos aprender mais do Senhor mais uma vez. Amém. Aleluia. Em nome de Jesus, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 22, verso 6. Amém? Glória a Deus. Nós vamos caminhar em alguns textos e hoje nós vamos começar então por Provérbios 22, 6. Amém? Glória a Deus. Todos encontraram? Quem não encontrou diz, espera mais um pouco. Provérbios está fácil, né, irmão? Está bem, bem localizadinho, né? Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. Assim diz a primeira versão que eu vou ler outras versões também. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Provavelmente aqui deve ter outra versão. Na versão King James diz bem assim: ensina a criança num caminho em que deve andar, e mesmo quando for idoso, não se desviará dele. Assim diz a Ferreira Almeida. Está pertinho também lá. Aqui. Opa, vamos abrir o meu aqui. Não quer andar. Ele fala, na Ferreira Almeida, fala quase igual a King James. Diz, ensina a criança o caminho que deve andar, quando for grande ou for idoso, não se desviará dele. Assim diz a palavra do Senhor. Você pode se assentar em nome de Jesus. Amém? Um texto bem conhecido, né? E hoje, como o culto da família, nada mais justo que falarmos sobre a família. Quando nós falamos da família, nós estamos falando de nós mesmos, porque todos nós viemos de uma, não é? É assim, quase todas as pessoas serão pais e mães. Eu tenho uma sobrinha que ela diz que não será mãe. Quando ela falou isso na minha família, todo mundo arregalou o olho desse tamanho, né? Porque comumente é que as pessoas queiram. Nós chegamos no entendimento que não era pecado ela dizer isso, certo? Que era muito melhor cuidar do que tem, né? E se ela já tem isso, se ela não vai ter, ela vai ter que ajudar a gente a cuidar dos nossos. Simples assim. Mas todos nós viemos de uma família e teremos uma responsabilidade. Os meus pais falaram assim, não, vai chegar um tempo. Eu como tenho 18 anos de casado, quando nós chegamos no 8º ano de casado, parece que pedia, né? Eu não sei se vocês passaram por isso, mas parece que no começo tudo é bom e suficiente só nós, porque eu falo assim, eu e a Dani nós andamos muito, nós viajamos muito, nós andamos muito, nós curtimos muito a presença de um e o outro, mas chegou um tempo que parece que só eu e ela estava esquisito, irmão. Precisava ter mais alguém para completar, né? E logo Deus nos concedeu a Malu. E depois de um certo tempo, o Pedro, para completar a galera toda, né? Mas nos trouxe uma grande responsabilidade, que é sermos pais. E aí, à luz da palavra, hoje esse texto nós vamos falar, e o título dessa pregação é dever dos pais ensinar o caminho e ensinar os caminhos. Perceba que tem uma pequena diferença aí, que no final ela se torna muito grande. Nós temos um caminho para ensinar, e nós temos vários outros caminhos que dependem de nós ensinarmos eles. Amém? Então é como se fosse uma cruz, querido.
Nós temos um caminho horizontal e caminhos horizontais e caminho vertical. Nós temos um caminho que leva à salvação e nós temos vários outros caminhos que os nossos filhos caminharão conforme nós ensinarmos, conforme nós conversarmos, conforme nós deixarmos com que eles possam fazer. E eles vão ter que trilhar alguns caminhos. Amém? E é sobre isso que eu quero falar hoje. Então, para começar dizendo aquilo que não é, pode parecer confuso, eu vou falar de algo que é, mas eu vou começar falando aquilo que não é. O primeiro ponto que é, na realidade, é que os pais são responsáveis pelos filhos, amém? Isso é claro, né? É seu. Eu costumo falar para Maria, eu falo assim, ó, você é o que eu tenho de mais caro. Todos os seus custos são meus, todos. Eu costumo até dizer, quando a gente fica brincando, eu falo assim, você é minha funcionária mais cara. Tudo que você tem depende de mim, tudo eu tenho que agilizar para você. Então aí eu falo até para ela, eu brinco assim, ó, agora chegou aquele tempo que eu peço a água, eu falo, pega a água lá, pega isso aqui, eu fico sentado. Eu quero ser servido, filha, eu falo para ela, né? Mas a gente tem que ensinar também, porque é responsabilidade nossa. E eu vou começar dizendo o que não é, só para a gente cometer uma introdução. Não é dever da escola, tá, queridos? E aí eu sou professor, isso pesa, né? Não é dever da escola cuidar do seu filho nem encaminhar ele. Caso você esteja pagando uma boa mensalidade, deixando ele o dia inteiro lá no integral que seja, ou no estado, ou seja, onde for, não é responsabilidade deles. Eles vão ensinar português, matemática, história, ciência, mas a educação é sua. Amém, querido? Não chegou a tua hora. Calma aí. Esse é o Pedro. Amém? Então não é responsabilidade da igreja. Não é a igreja. Não é a tia do DI que vai ensinar boas maneiras para o teu filho. Você quer saber o que esse departamento vai lá? Eu já fiquei lá num dia eu não escondo isso, num dia de congresso na igreja. Chegou um ponto que eu não tinha mais o que fazer na igreja com os meninos lá atrás, não acabava o culto aqui. E eu cheguei, eu falei pro cara assim, ó, próxima vez vou botar tu para ficar 3 horas lá. Não é responsabilidade da igreja. Não é. Não é responsabilidade do Estado. Não é responsabilidade de terceiros, dos avós. O avô não vai disciplinar, porque eles não têm mais, eles não querem ter um embate. Então, você vai falar não na sua casa e eles vão falar sim na casa deles. E eu falo para os meus filhos, a Maria que mais entende, fala assim, olha, eu vou usar daqueles voos que eu vou dar trabalho, porque eu não quero nem saber. Porque eles eu gosto de cheirar, eu gosto de pegar. E os netos então, que o ditado diz que os netos são filhos adocicados, não é? Está enrolado. Não é minha missão, não vai ser minha missão fazer o papel deles. O papel deles é deles. Não é missão dos avós, não é missão dos tios, se bem que ajuda, né? Não é missão de outros. Então eu comecei por quem não é. Então a missão é nossa, porque o texto diz que instrui a criança ou ensina. E quem que instrui e ensina são os pais. Nada mais justo que um culto de família falar sobre esse assunto, certo, querido? Tá? Então eu vou na essência do texto. O texto de Provérbios 22, ele traz uma orientação muito boa e muito segura para a gente, né? Que é essa instrução. Essa instrução onde a criança tem que andar. Os hebreus, eles tinham um costume com esse texto. Eles ensinavam a criança, eles instruíam, e o texto diz, o menino. Porque a sociedade de muito tempo atrás, ela era centrada no homem. Quem tinha acesso à educação era o homem, certo? Então o pai, ele ensina o menino. E aonde que ele ensinava esse menino? Ele ensinava a mesa, porque conforme o pai fazia ou agia, a criança fazia também. O menino estava sendo instruído. No dia a dia, o menino estava observando como o pai age, os ensinamentos. Era muito difícil a criança ser alfabetizada. Você já ouviu na Bíblia que Jesus foi para a escola? Você não achou e não vai achar.
Jesus aprendeu, mas aprendeu porque o pai ensinou. E quando ele foi no templo, ele falou decorado a Torá. Então o pai fez um trabalho efetivo, não fez? Ele ensinou de verdade, recitava os textos. José teve esse trabalho. E aqui nesse texto, no hebraico ele diz assim: ensina a criança de acordo com o caminho dela. Querido, a versão mais aceita desse texto é nós ensinarmos sim os nossos filhos o caminho de Deus. Mas no original hebraico é mais que isso. Perceba, você ensinar o seu filho no caminho dela era observar o seu filho nas suas potencialidades, naquilo que ele tinha vocação a fazer. Queridos, sejamos sinceros, quem conhece mais o teu filho do que você? Às vezes nós queremos fechar os olhos para algumas situações, mas tem coisa, não sei se já aconteceu com o seu filho, geralmente quando eles são pequenos, acontece alguma coisa, você fala assim, isso é bem a cara de fulano, não precisa nem falar, que eu sei que foi o meu. Quando o pai é 100% sincero, sabe? Você sabe quando é o teu. E ó, que o fruto não cai longe do pé, querido, não é assim? Não cai longe não, é as suas características, é do seu marido, é seu, é dos dois. Então os pais deveriam ensinar a criança de acordo com o caminho dela. O que isso quer dizer na literalidade? Os pais iam observar se ela tem as suas predisposições, as suas vocações, porque é você que ensina os caminhos e o caminho. Todas as escolhas mais importantes do seu filho, ou dos nossos filhos, quem ensina somos nós. Então os pais deveriam observar a criança naquilo que ela tem facilidade, se com contas ou cálculos, certo? Se com raciocínio lógico ou não, se teria facilidade com pessoas, com negócios, com eloquência, com falar, se ela teria então jeito para negócios. Perceba que quem observa o filho e conhece, somos nós, porque nós convivemos com eles muito tempo, nós sabemos, nós temos que estar observando as potencialidades dos nossos filhos. Eu lembro que teve um dia que nós fomos num casamento, e depois do casamento tinha um pula-pula, e a Maria queria pôr tudo entrar no pula-pula, e o pula-pula era dividido em cores, né? E aí eu fui lá levar a Maria, fiquei olhando. Eu sou daquele, querido, que eu estou em cima, eu estou olhando, eu estou vendo, eu estou lá, seja o tempo que for, seja o trabalho que tem que levar, é meu, responsabilidade minha, não dou ela para ninguém. Meu negócio é esse. Eu olho para você, que não se preocupe, você não vai olhar porque é meu, eu que tenho que cuidar. A palavra está falando que eu que tenho que ensinar, então é trabalho todo meu, eu não gosto de terceirizar. E eu estou lá. E aí tinha um monte de criança, ela não conhecia ninguém, aí tinha uma galerinha que já se conhecia, estavam pulando. Querido, na terceira vez que ela pulou, ela falou assim, todo mundo no verde. Todas as crianças fizeram o quê? Vieram para o verde. Todo mundo no vermelho, as crianças vieram para o vermelho. Aí a outra falou assim, não, agora comigo, todo mundo no branco. Falei, Maria, desce, dois com o mesmo gênio, vai dar B.O. 2 líderes, 2 pessoas que arrastam as pessoas, não, vai dar problema, um vai querer mandar para um lado, outro vai querer levar para o outro. Falei, desce filha, vamos fazer outra coisa agora. Você tem que conhecer seu filho. Perceba, ia dar atrito ali. Eu queria que ela fizesse amizade, eu não queria que ela tivesse atrito. Perceba, quem que conhece a vocação do filho, quem que observa se ele é eloquente, se ele é bom com isso, se ele é bom com aquilo, é você. No livro de Salmos, você pode abrir lá, Salmo 127, nós vamos ler alguns textos. Aqui vem nos dar uma responsabilidade muito grande. Salmo 127, no verso 3. Quanto os seus filhos, eles são herança do Senhor. O fruto do ventre é um presente de Deus. E aí, pais, se o texto diz que eles são herança do Senhor, o que você é então? Para pensar no texto. O texto está falando que os filhos, eles são herança do Senhor. Se são herança do Senhor, pertence ao Senhor.
Nós somos apenas, queridos, meros administradores. Tem gente que fala assim, eu crio meu filho, eu ouço muito isso com os colegas lá da escola. Nós criamos os nossos filhos para o mundo, no sentido de que eles vão embora, né? Que eles vão. Eu falei assim, aí eu estava pensando nesse texto e ouvindo aquilo, eu falei, estou querendo para o mundo. Eu tenho alguém para devolver essas crianças. Percebe que é mais sério do que a gente imagina? O que é ter família? Se eles são herança do Senhor, querido, presta atenção. Não existe no céu, não existe na terra e nem debaixo da terra alguém que possa fugir deste Senhor que nós estamos falando. É para Ele que nós vamos prestar conta. Se nós tivermos um filho, planejado ou não, fruto de uma situação ou não, não interessa. O Senhor não está falando como foi a concepção, Ele está falando que são herança dEle. E você vai prestar conta. Eu vou prestar conta. Chega lá, vai estar lá na Marcelo, Silveira, Maria Luísa e Pedro. Vamos prestar conta. Tem herança. Herança é de um Senhor que não tem um lugar que alguém possa escapar dele. E nós estamos falando de um Senhor, nós não estamos falando do Cordeiro. Lembra daquela música que a gente fala assim, que ruge o leão? É lindo, né? Só que se você pensar na canção, está falando para vir o leão e não o cordeiro. Vigia, varão. Quando você fala para o leão, ele não vai vir, ai que lindinho você, tão legal, foi no culto de domingo à noite. É o leão. O leão não veio de conversa mole, ele vai vir duro, é assim, é assim, é assim. E aí, o que você fez? Qual é a sua responsabilidade? Nós estamos pedindo o leão, ele já veio como ovelha. O leão não vai ter dó de ninguém. É justo, é justiça, querido. Perceba? Então, se nós somos meros administradores da herança do Senhor, querido, eu fiquei pensando nisso, falei, Deus, que responsabilidade. Se nós somos os administradores, o administrador tem que função, querido? A função de planejar, a função de organizar, de controlar, a função, de manter, de dar informações, condições financeiras, é responsabilidade sua enquanto pai. Te vira. É tipo isso que Deus está falando, eu te dei a oportunidade, cuida para mim, faz o teu melhor, ponto. Se é algo que você não dá conta, vem dele. Se é algo que vem dele, é dele, não se preocupa, que aquilo é dele, é ele que dá. Percebe? Mas o que você tem que fazer não adianta não, querido. Você não vai dar de cara com a ovelha, você vai dar de cara com o leão. E o leão vai falar assim, cadê o que eu botei na tua conta para você cuidar? Lembra daquele texto que fala dos talentos? Eu lembro muito disso. Você lembra que o Senhor fala que ele junta, pega onde não tem, junta. Querido, é um negócio ali, você fica olhando assim, meu Deus. Um ficou com medo e enterrou o talento. Percebe que a gente não pode fazer isso? Nós não podemos enterrar. Não tem como, a gente tem que administrar e colocar para render. É isso que Deus está esperando. Homens e mulheres de valores, candidatos ao céu, que vão levar pessoas, mas vão ser bem-sucedidos. É nossa responsabilidade encaminharmos os nossos filhos, é observarmos isso, certo? Olha só o que diz aqui, se nós somos pais, eu peguei pela palavra pai, a palavra pai em hebraico é Aleph, e Aleph significa força ou autoridade, porque lá o texto fala que é o pai que ensina, né? Ensina a criança, e quem ensinava nessa época era o pai, a figura masculina, mas nós vamos transformar isso para pais, né? E a segunda, tem uma outra palavra que é a junção dessas duas palavras, que é vet. Vet significa casa ou habitação. Então, pai significa a força da casa. É a força da casa que ensina o caminho da criança, ou ensina no caminho dela. Percebe que é diferente? Como só você ensinar, porque a gente tem a ideia assim, muitas vezes esse texto pode passar a ideia de assim, você ensina quando é pequeno, vai ficar grande e vai desviar nunca. Mas e o caso das crianças que se desviaram, viveram na igreja, são filhos de pastores e estão no mundo? Não pode gerar um conflito na gente? Pode gerar por falta de entendimento. Você ensina e dá o exemplo. Aí eu vou usar uma frasezinha de um carinha chamado Confúcio, é um filósofo chinês.
que dizia assim, ó, que o exemplo, deixa eu colocar aqui, a palavra convence, o exemplo o arrasta. Pegou um pesado mais um pouquinho, né? É isso mesmo. Mas depois vai aliviar, querido. Você vai ver. Se a gente entra nesse contexto, que a palavra convence, mas o exemplo o arrasta, quem que ele vai imitar? Ou quem que ela vai imitar? É você. Você já parou para prestar atenção que parece que os nossos defeitos, eles são os que impregnam? Nós temos que nos policiar muito, porque eles vão pegar isso. Parece que até o errado impregna mais que o certo. Por isso que nós ensinamos no caminho dela, ensinamos no caminho, eu vou usar uma palavra bem antiga, é inculcar. É colocar lá dentro mesmo, querido. É todo dia, é como mandar tomar banho, é como mandar escovar o dente, é todo dia. Você vai inculcando. Quando chega lá na frente, ele sabe do que ele tem que escolher. Ele sabe o que ele tem que viver. Eu lembro, nós estávamos ontem no acampamento, e aí sempre quando a gente está nesses momentos, falando de cura interior, falando de negócio todo, aí eu fico sempre pensando assim, o que eu vou aprender naquela palavra? Porque, queridos, quando eu olho para trás e lembro da minha infância, eu nunca vi os meus pais brigando. Não quer dizer que não acontecia, né? Porque a gente que é casado hoje em dia sabe, né? Que fecha a porta, você tem uns pega lá, de repente, uns arranca-rabo, podia acontecer. Não estou dizendo que não somos perfeitos, mas eu nunca vi uma agressão entre os meus pais. Eu nunca tive, eu não vejo o álcool como o bichão que a maioria das pessoas falam, não que a gente seja um consumista disso, mas esse não era um problema na minha família, porque nunca teve. O jogo nunca teve um problema na minha família, porque não tinha o jogo, você percebe? A gente foi blindado de muitas coisas. Quando fala desse tema, eu fico pensando, Deus, o que eu vou aprender? Porque assim, é óbvio que a maior parte dos problemas que a gente tem para resolver, geralmente é a gente que criou mesmo, certo? Mas quando eu olho para trás na infância, eu não tive nenhum desses problemas. Eu tive uma infância muito saudável, uma adolescência saudável, porque eu não tinha muitos conflitos. Eu lembro que a minha mãe fala que tinha briga, minha avó falava muito dura, falava alguns palavrões, assim, eram pessoas muito honestas, mas não tinha a luz da palavra, né? E eu lembro que até era interessante, assim, ouvia isso e ouvia de colegas, e eu sei que em casa nunca rolou. Então, quando a gente entra nessas ministrações, eu fico assim, querendo aprender algo, porque se eu olhar lá atrás, nesse sentido, pelo menos os problemas que eu tenho que resolver, porque foram gerados a partir da minha família, sinceramente, eu já vasculhei e não consegui achar nenhum deles. Tenho vários para resolver que eu mesmo criei para mim. Esse eu tenho certeza que tem. Porque são responsabilidade dos pais ensinar a criança no caminho dela. Percebam a responsabilidade? Certo? Então, é a nossa função, então, quando força da casa, e aí eu vou estender isso aos pais, homem e mulher, é função nossa, quando os pais, orientar os nossos filhos, e não só no caminho que leva a Deus, é aqui que eu quero chegar, porque a gente está na igreja, a gente só vai falar desse caminho, mas não, hoje nós vamos falar de outros caminhos também. Esse é o primeiro dos caminhos, o caminho que leva a Deus, porque se é a herança dele, tem que voltar para ele, certo? Mas nós também vamos levá-los a profissões, à escolha, ao casamento, certo? Aos estudos, os caminhos da escolha, e todas essas escolhas são extremamente importantes, querido. Tem escolhas que você vai escolher uma vez e vai levar para o resto da sua vida aquela escolha, certo? Para a vida toda. No caso de uma profissão, querido, quem orienta é você. Se você ensina a criança no caminho dela, e você é o que mais conhece seu filho, você tem que saber as potencialidades. De repente você sabe que ele nunca teve uma vocação para tanto estudo, não adianta sonhar com medicina, querido, ele não vai virar o Einstein no terceiro ano do ensino médio. Seja sincero com você. Não adianta, aí tem que fazer que nem o pastor Cláudio Duarte falou. O menino falou para ele: pastor, eu quero ser médico. O senhor ora para mim? Ele falou: opa, que profissão linda que você escolheu, querido. Mas eu não gosto de estudar, pastor. Não, peraí, você não gosta de estudar e quer ser médico? É isso mesmo, então eu vou orar. Deus abençoe esse menino, que ele vira um pajé. Ele vai ser o melhor pajé da tribo dele. Vai. Tem como ser médico sem estudar, querido?
Você ensina o seu filho no caminho dele, é você que conhece ele, o fruto não cai longe do pé, toda a responsabilidade está junto da gente, toda a responsabilidade retorna para nós. E ainda para completar, é a herança de alguém que a gente não tem como correr dele. Percebe como que o negócio é sério, querido? Ser pai e mãe é um negócio sério, muito sério. Você não pode fazer da sua vida só o que você quer, você tem uma responsabilidade no Senhor, e pessoas que vão depender da sua responsabilidade. A escolha de uma profissão, ela depende da gente também. Você escolhe, você ajuda a criança, você orienta ela segundo as potencialidades dela, querido. Você não vai querer alguém extremamente tímido, lá no futuro ele vai escolher arte cênica, querido. Como que ele vai ser um ator se não tem coragem de falar com ninguém? Você sabe, filho, vamos aqui, olha, vai mostrando. Quer ver? Não precisa levantar sua mão, mas quem tem filho, quantas vezes você já falou sobre profissão com seu filho? Só pensa. Lá em casa era assim. Eu quero que os meus filhos estudem, tenham um bom trabalho e façam uma faculdade. O sonho dos meus pais era fazer alguma faculdade. Eles não estavam assim, pensando do que eu quero que eles façam. Eu quero que eles façam, porque eles vão ter mais oportunidade que nós. Era esse o pensamento dos meus pais. Qual que é o pensamento hoje, à luz da palavra, o entendimento que nós temos hoje? Se eu tenho que observar a criança no caminho dela, eu tenho que ver as potencialidades e começar a dirigir. Filho, é para esse lado aqui que você vai se dar bem. É a nossa responsabilidade. É a nossa responsabilidade quanto pai e mãe. Olha só, então, não são raros os casos, são raros os casos de pessoa que no futuro muda de profissão. Você já viu? É difícil, porque dá medo, principalmente quando você tem muito tempo. Eu tenho 18 anos de carreira. Se eu falar hoje assim, eu não vou dar aula mais, vou fazer outra coisa, querido, eu acho que eu confesso que de repente eu poderia ficar um pouco perdido no início. E aí eu sou profissional de nenhuma outra coisa, a não ser de ser um professor de história. Não é fácil trocar. E é uma decisão que você toma, sabe quando? Quando você não sabe nada, querido. Esse que é o negócio. A gente chega lá, não sabe nada. Eu olho, eu acho que é legal. Quer ver? Eu perguntei para os meus alunos, eu falei, o que você escolheria o que você apontaria para escolher uma profissão? Todo mundo falou isso aqui, ó. As pesquisas dizem que o dinheiro vem em sexto lugar. O que será que vem primeiro? Se não é dinheiro. Pensa você aí. No primeiro lugar vem gostar, porque as pesquisas dizem que se você fizer algo que você não gosta e dá muito dinheiro, que hoje a gente pensa muito na grana, você vai fazer aquilo por um bom tempo, ganhar dinheiro, juntar dinheiro, abandonar e fazer o que você quer. Então é melhor você fazer o que você gosta. Perceba? E a gente tem que orientar os nossos filhos. Um aluno meu falou bem assim, filho de um dono de uma grande construtora aqui de Cuiabá, coisa de milhões, é assim. Você tem uma noção, querido? Eu nunca falei com o pai, só com o motorista, que ele ia para a escola. É ele que resolvia todas as coisas, era o motorista dele, só você entender o nível, de família libanesa. Ele falou, professor, e ele é o último, sabe? Como que o pai já é coroa, bem vivido, e teve um filho, aquele foi o último, a rapa do tacho, ele veio ele. Aí ele falou assim, eu falei, o que você quer fazer no futuro? Ele falou assim, professor, meu sonho é ser atleta virtual. Você sabe o que é atleta virtual, querido? Está vendo aí como que o negócio é sério? Existe. Tem jogador de futebol que é de game. Existe. Tem um jogador do Santos aqui em Cuiabá que ganha 10 mil reais. E ele é vendedor de peça de marca agrícola. Existe. Tem o Santos, tem, o Corinthians tem. Eu falei, querido, eu vou falar um negócio para você. Se eu falasse para meu pai, eu vou pensar eu. Se eu estou no seu lugar, eu falo para meu pai. Meu pai ia falar assim, você não vai ser vagabundo não, porque jogar não vai dar sustento para você não. Meu pai ia responder isso. Eu sei que seu pai é tão coroa quanto o meu. O BO seu é tentar colocar na cabeça do teu pai que isso é uma profissão. Pensa nisso. Na hora que você resolver isso, você toma coragem e conversa com ele. Foi a minha dica. Eu não tinha o que falar que ele tem. Sei que 15 dias depois ele estava vendendo a cadeira gamer, os trem gamer. Principalmente quando eu falar para ele, o BO seu é o seguinte, que o seu pai já tem sucesso. E você não vai querer ser aquele cara lembrado que acabou com a fortuna da família, vai? Porque é coisa de milhões, querido. Você tem dúvida que você vai ter que assumir isso aí? Ele não trabalhou para ele trabalhou para você. Eu joguei a responsabilidade na mão dele também. O resto ficou com a mão dele. Mas o pai tem que conhecer o filho que tem, certo? É o pai que conhece. É responsabilidade dele. Então, observe bem. O Senhor já nos deu essa responsabilidade. Ele nos deu também essa oportunidade de sermos pai e mãe. Mas tem mais um textinho que vai pesar um pouquinho mais para você entender. Nós vamos lá em Tiago.
4:5. Olha o que diz o texto lá embaixo. Tiago, capítulo 4, no verso 5, diz assim: ou imaginais que é sem razão que as Escrituras afirmam que o Espírito que Ele fez habitar em nós zela com ciúme dos seus? Zelo e ciúme o Senhor tem sobre cada um. É disso que você está cuidando. Tem que ter responsabilidade, não é, querido? Nós temos uma responsabilidade de encaminharmos os nossos filhos nesse caminho horizontal, que é o caminho da profissão, que é o caminho da escolha, que é o caminho do casamento, que é o caminho de uma vida na terra, e aquele que leva a Deus. Toda a responsabilidade é nossa. E nós temos um Deus que nós trabalhamos com aquilo que é a herança dele, e ainda o texto diz que ele tem zelo e ciúme. Cuida, queridos. Cuida. Nós estamos vivendo um tempo onde os pais terceirizam as suas responsabilidades. Eu já ouvi muitos pais falando assim: eu não vejo esse menino lendo um livro. Se eu não morrer de brigar, não faz tarefa. Estou falando dos pequenos. Quando é maior, você não sabe com quem quer namorar, conhece qualquer um. Você achar que chegou lá em casa, ele está valendo. E aí eu volto naquilo que Confúcio falou, que o exemplo ele arrasta. Se você não lê, como que seu filho vai ler? Eu não sou um adulto que eu não gosto de ler. Seu filho não vai ler nada, nem bula de remédio, vai tomar sem saber o que é. Não vai ler, porque o exemplo arrasta. Se ele nunca vê você ler a Bíblia, como você espera que ele seja um leitor da palavra de Deus e conheça o Senhor? Não vai ser, querido, porque você não lê. Se você não lê, não vai ler, a não ser que você não saiba ler, aí é uma outra coisa, aí você vai ter a oportunidade de ir lá para a escola, ser alfabetizado, beleza, show de bola. Mas do contrário, querido, ele ou ela não vai ler, não adianta, porque você não faz o seu papel. Você é o administrador da herança do Senhor. Eu vou jogar essa responsabilidade no seu colo, que está na minha também, né? Que está na minha, faz hora, eu quero compartilhar com você, para você também sentir o drama. É sua responsabilidade, é a nossa responsabilidade por encaminhar essas crianças. A gente ouve muito aí: o problema é a escola, é o professor, é a igreja, é a tia lá do DI, é todo mundo, menos nossa. E quantas vezes acontece uma situação que você não ensinou, que não é agradável, mas o pai e a mãe passam a mão na cabeça e falam: não, coitadinho do meu guri. Você está lidando com a herança do Senhor. E quando o negócio foi muito grande, queridos, a palavra diz que a correção é com a vara. Você está lidando com uma coisa que você vai prestar conta, de um Senhor que não tem ninguém que escapa dele. É nossa responsabilidade encaminharmos os nossos filhos, eles serem pessoas honestas, serem pessoas bem-sucedidas. Bem-sucedido não está ligado a dinheiro, tá? Ser bem-sucedido não está ligado a dinheiro. Se for isso, é pouco. Ser bem-sucedido é alguém de respeito, alguém de caráter, uma pessoa que caminha nos caminhos do Senhor, por onde passa é bem visto e é bem lembrado. E ainda é assim: quando o negócio sai errado, ou não tem mãe ou não tem pai, mas casa mais para as mães, né? Por isso que eu acho que a palavra fala lá que é o pai que tem que, né? Que ele está zelando da esposa também, né? Porque quando o chicote estrala nas costas da mãe. Esse menino tem mãe não, fica gritando aí, ó. Não é assim? É nossa responsabilidade cuidar, é nossa responsabilidade fazer, né? É nossa responsabilidade colocar para estudar. Temos um objetivo, estamos falando sobre esse assunto, para chegar lá tem que ter trabalho, querido. Não vai ser, esse dia eu falei para meus alunos: a escola não é legal. Eu falei: querido, o negócio é o seguinte, não está escrito parque de diversões, venha para cá e fique à vontade. Diversão é na hora de lazer, aqui não é lazer, aqui é para fazer o trem que você não quer fazer, tem que ser difícil, tem que ser complicado, depois você vai ver no futuro, no que você vai chegar. Se você não consegue enxergar agora, é esse o caminho. Quer ver o que me assusta? Nas escolas particulares, os alunos estudam, sabe por quê? Por conta do dinheiro. Eles veem o sucesso dos pais e eles associam: pô, se eu fizer isso, eu ganho isso, pronto. Na escola pública, querido, abre os olhos, tá? Abre os olhos. Na escola pública, assim, você pode incentivar pelo dinheiro, eles não veem futuro naquilo. É aterrorizante. Aterrorizante você chegar e ver no 6º ano, no 9º ano, crianças que não sabem ler.
E você está cuidando da herança. É a escola que não alfabetizou. Se tem algum problema, corre atrás, é responsabilidade sua. Se o Estado não fez, o Senhor não vai lá ficar. Olha, na época que ele estava estudando, o governador era Mauro. Mauro, você não deixou o filho do meu servo estudar. Não, ele vai cobrar de você. É de você. Você já foi na escola? Você sabe quem são os colegas do seu filho? Você conhece qualquer... Chega lá, meu filho é fulano de tal, qual sala que ele estuda? Não sei. Qual que é a sua competência então, se você é o administrador que não sabe nem onde seu filho estuda? Quantas vezes você foi na escola? Se aconteceu um problema, você foi a fundo para saber o que aconteceu de verdade, ou você passou a mão na cabeça dele? Depois não estranha do que acontecer. Acontece uma coisa grave sem ter acontecido outras coisas ao longo do caminho. É nossa responsabilidade. Nós somos servos do Senhor, entregaremos os nossos filhos para o Senhor, a herança dele. Quem ele diz que zela e tem ciúme, querido. É nosso caminho, né? Nós temos que encaminhar, seja uma faculdade, seja ler um bom livro. Só ler a Bíblia, tem que ler a Bíblia também, mas tem que ler outros livros, tem que encaminhar, é nossa responsabilidade. Eu falo sempre para Maria, eu falo assim, Maria, um dia você vai escolher alguém. Eu creio assim, querido, seriamente, que o Senhor aponta quem deve casar com quem. Pode acontecer? Sim, mas se você olhar na igreja, 99 casou sem Deus apontar nada. Você olhou para a cara, achou que era bonito, achou que era legal, falou, é esse ou é essa. E depois que casou, chupa essa manga. Não é assim? Vai ter que ficar lá. Não é assim? A gente às vezes não é sincero, porque é muito lindo. Você fala assim, eu escolhi minha esposa porque ela mostrou sempre ser uma mulher de santidade, mulher de oração. É lindo falar isso na igreja, mas a maioria não escolheu assim. Um dia falaram no culto de casais, como que você conheceu sua esposa, que mais chamou a atenção? Aí o irmão falou, isso, falou que só aquelas coisas bonitas. Eu fiquei pensando, Deus do céu, meu Deus, será que só eu que não vi isso? Aí que chegou em mim, eu falei assim, a minha esposa tinha um cabelo comprido tão lindo. A primeira coisa que eu olhei foi aquele cabelo comprido. E a minha primeira cantada nela dentro da igreja foi assim, nossa, mas daí uma boa nora para minha mãe, hein? Meu Deus do céu, hein? Não fui orar com ela não, querido. Estou sendo sincero. Depois nós tivemos que orar. Porque ela falou, só vou namorar quando eu fizer 18. Não, eu falei, não, espera, estou na faculdade. Tem muitas moças lá, hein? Esperei. Esperei, foi com ela que eu casei. Percebe? É esse contexto que a gente tem que observar. A gente tem que ser honesto. Às vezes a gente lê o texto e acha tudo muito lindo, mas parece que é lá tão longe, né? Tão distante da nossa realidade. Não, querido, essa palavra aqui, ela fala sobre todos os assuntos, é bem próximo da gente. Quanto tempo nós estamos gastando com isso? Né? A gente tem que colocar a criança para estudar, a gente tem que ensinar o caminho da honestidade, porque o exemplo arrasta. Conforme você for, é o que seu filho vai ser. Se a gente diz assim, atende, fala que eu não estou, tá? Está mentindo, e aí, o que você espera? Mas menino, você não falou a verdade, mas como, querido? Se você falar para ele falar que você não está, como que faz? Um dia eu trabalhei num lugar e o meu patrão falou assim, Marcelo, se alguém ligar, fulano de tal ligar, fala que eu não estou. Eu falei, não posso fazer isso. Me deu medo assim na hora, assim, eu precisando do emprego, querido. Eu pagava a faculdade no primeiro dia, sobrava R$5. R$5 se acabar de receber. Eu falei, graças a Deus que eu tenho pai e mãe, senão eu não tinha feito faculdade, querido. E eu falei, vai me mandar embora. Ele falou, quê? Eu falei, eu não posso mentir. Na cara do meu patrão. Ele entrou dentro da sala, o telefone, fulano tá. Eu falei, se o senhor quer deixar recado, ele está na sala dele, acredito que ele não possa atender agora. Estava lá na sala dele mesmo, e devia estar fazendo alguma coisa. Anotei o recado, entreguei para ele. Sabe quando que ele pediu para me mentir de novo? Nunca mais. E não fui mandado embora. Fiquei com medo. Pensei, eu falei, Senhor, não deixa eu ser mandado embora, eu fiz o certo, Deus. Porque a gente precisa, não é? Mas você tem que ser, você tem que fazer aquilo que é correto, e aí? Percebe? Então a gente ensina o caminho para a criança percorrer, porque eles são herança do Senhor, o Senhor tem zelo e ciúme dele, e ninguém engana esse Deus, e nós vamos entregar, nós vamos chegar lá num dia, lá na glória, e o Senhor vai falar, agora me dá minha herança aqui, vamos ver o que é que você fez. Ou você foi um bom administrador, hein? Você cuidou bem, você fez bem feitinho mesmo, ensinou o caminho, virou um cidadão honesto, bem sucedido, candidato ao céu, está levando pessoas para a igreja, percebe? Tudo isso é a nossa responsabilidade e o nosso galardão. Já começa com os nossos filhos. Eu estava vendo lá no acampamento, eu falei assim,
Muito adulto não tem não, mas criança tem demais. Se a gente não ganha para Deus, a gente faz. Falei bem assim. Mas tinha criança demais. Daqui a pouco nós vamos fazer um retiro, é para criança, porque para adulto a gente faz aqui, mas lá a gente vai ter que fazer para criança, porque tem um monte. A tia, eu olhei a tia com um monte, eu falei, meu Deus, bota mais tia. Quase falar para a pessoa, vamos ministrar para isso aqui, porque tem bastante demais, né? Tem uma criançada aqui. Percebe, querido? Olha a nossa responsabilidade. Certo? A gente não está vendo eles, não, a gente tem que ver. Olha só como que é. Certo? Então, logicamente, é nós que vamos ajudar. Eu falo para Maria, não, você pode orar, o papai está orando para um dia você conhecer alguém, papai trabalhar isso no coração do papai. Né? Ai, Senhor, trabalha, porque um dia eu vou ter que entregar, Deus. Trem difícil para quem tem menina, Senhor. Esses meninos, a gente cheira, a gente cuida, a gente olha. Ai, Deus. Eu não sei se você fica nesse dilema, eu fico só assim. Fala assim, mas você tem que orar, o papai vai orar, mas não pode escolher ninguém que não seja melhor que o seu pai. Você está vendo a sua mãe? Olha como que é as coisas. Um dia seu irmão vai buscar uma moça, vai orar por ela, vai atrás, e ela vai ter que ser melhor que a tua mãe, que é o exemplo de mulher que ele tem dentro de casa. Mulher que zela, mulher que cuida, mãe que sabe o que está fazendo, que orienta o que tem que fazer, que está olhando a mochila da criança, que cheira a criança, que pega, que pergunta como que foi, que tem responsabilidade. É a gente, é a herança do Senhor, você e eu que temos que cuidar, querido. Não adianta você, meu Deus, não sabia que era assim. Cadê a nossa responsabilidade? Nós conhecemos, encaminhar para uma profissão. Percebe que com muito cedo, com pouco tempo de idade, eles têm que decidir uma profissão que eles vão fazer para o resto da vida. 35 anos trabalhando, imagina se ele fizer um troço que ele odeia, mas não tem coragem de mudar. A responsabilidade é nossa, que a gente enfiou o nosso filho num lugar que ele não deveria ir. A não ser que ele for muito cabeça dura e quis fazer do jeito dele depois de adulto. Mas enquanto ele estiver lá no seu teto, a responsabilidade é sua. Vai fazer isso, vai caminhar para isso. Você é bom com isso, você não está percebendo? Como que você quer ficar trancado dentro de uma sala se você gosta de falar com gente? Quer me entristecer, você me dá um computador e colocar eu dentro de uma sala sozinho com ar-condicionado. Vou ficar morto lá dentro. Não vou dar conta. Queridos, eu sozinho em casa sou barulhento. Sozinho. A Dani fala assim, você precisa desse barulho? Eu falei, precisa. Eu sou do barulho. Eu pego as crianças, eu brinco com eles, eu falo alto, eu brigo. O meu vizinho fala assim, eu sei quando o Pedrinho está em casa. Vocês ficam, Pedrinho, eu chamo o Pedrinho, eu brinco com ele, faço musiquinha para ele. É assim. Eu quero que eles tenham o máximo de lembrança possível do pai deles, porque um dia eu não serei a preferência, e você que está sentado aí, pode ser que já não esteja não sendo. Eles vão chegar que outras coisas vão ficar mais atrativas que eu e você. Percebe? É o ciclo da vida. Não tem nada de errado. Se você orientou, ele vai fazer boas escolhas. Se você está lá para, isso aqui não é legal não, não vai nesse caminho não, vai dar errado, vai dar ruim. Certo? A escolha da faculdade, curso técnico, uma profissão, casamento, né? Um dia a moça falou bem assim para o pastor, eu vou casar com um rapaz, que ele é lindo demais, pastor, ele é muito bonito, nossa, olhos verdes, mas é lindo demais, vou casar com... Só falou dos atributos físicos, falou, tudo bem, e aí? Mas ele tem um defeito, qual que é o defeito? Descobri uma coisa horrível, pastor. O que é, minha querida? Ele bate na mãe. Pastor Lucinho Barreto, ele falou assim, casa logo com ele, que a mãe dele é velha, não aguenta apanhar, você é nova, você aguenta apanhar. Aí ela falou, como, pastor? Ele falou assim, toma caminho, menina, você está vendo que ele bate na mãe, ele não vai bater no você não. Cadê os pais que não estão encaminhando, que não estão vendo um trem desse, gente? Você está vendo que está indo para o buraco, você não vai falar nada? Aí depois vai morrer de orar para converter o homem. Não é melhor você achar um dentro da igreja? Percebe, querido? Às vezes a gente está vendo um negócio se desenhando na nossa frente e não vai falar nada. Não, escolha dele, escolha dela. Fala. Se for pela própria perna dele, for adulto, você fez o seu papel. É a herança do Senhor, cuida. Tem que entregar? Não tem como devolver? Tem? Não tem. Não tem, está aí, administra. Vamos lá. Então é a gente que tem que ensinar os nossos filhos o caminho da palavra e os caminhos que levam uma boa vida enquanto nós estivermos aqui, até que Ele venha para nos resgatar, porque o dia que Ele vier para nos resgatar, querido, acabou. Tem mais cartão. Eu fico pensando nesse dia, eu não sei como vocês pensam, eu penso assim, acabou a Energisa, acabou o cartão de crédito, acabou comer, acabou tudo, lá tudo é bom, é tudo um negócio assim, não tem mais nada, glória a Deus, é só adorar. Não tem que mais levantar no outro dia cedo para ir trabalhar de madrugada, não tem mais nem perrengue, querido, olha que trem bom. Vocês pensam assim? Eu penso.
Eu penso, não tem que ficar passando cartão, depois tem que ir atrás para pagar. Não tem, querido, não tem. Eu preciso comprar um carro. A gente fica sonhando, porque o homem parece que é bobo. Ele entra numa dívida, ele livra dela, depois ele quer entrar em outra, já porque ele quer outra. Ele não quer outro carro, ele quer outra dívida para pagar. E a gente bem assim, às vezes a mulher fala, não vai não, querido, não vai não. Aí às vezes a gente é cabeçudo, enfia a cara e vai. Lá na glória não tem, querido, não tem carro para você comprar, é só adorar, só de boa. Pensa que não quer um negócio, é bom voltar para casa? Mas para voltar para casa tem um caminho a percorrer. E para os nossos filhos a responsabilidade é nossa. Amém? Eu quero que você guarde essa palavra no seu coração. Essa responsabilidade é nossa, querido. Não existe coisa mais triste do que você ver a herança do Senhor se perdendo. Eu assisti aquele filme, deixa eu lembrar o nome, Som da Liberdade. Queridos, eu sou chorão, que fala do tráfico de crianças. Eu falei, Deus, como pode, desculpe se você se espanta com essa palavra, como pode ter seres humanos tão desgraçados para fazer isso? Desgraça é não ter o favor de Deus, porque parece que tem gente que não tem, e ele faz questão de ser cada vez pior dentro do pecado, e acabando com a herança do Senhor, maltratando, vendendo órgãos, vendendo crianças para serem abusadas sexualmente. Isso está acontecendo o tempo todo. São herança de um Senhor, e eles vão pagar por isso, queridos. Eu assisti o filme e fiquei numa revolta muito grande. Eu falei, Deus, como pode estar acontecendo, Deus? Como pode as pessoas não estão observando? Como pode as pessoas não cuidar? Eu fui para casa e as crianças estavam jogando, estavam soltando pipa, e tinha desse tamanho, eu liguei o farol bem alto e passei bem devagar, não tinha um adulto. Eu fiquei olhando, Deus, olha a herança do Senhor aí, na beira da rua, sem ter ninguém para ver. Queridos, aquela palavra, isso começou a mexer comigo. São herança do Senhor. Cuida, querido, cuida, porque nós temos que entregar para um Deus, nós temos que entregar para o Senhor, é a herança dele. O que nós vamos dizer? E lá o cordeiro não vai estar lá esperando você não. Quem vai estar lá é o justo Senhor, é o leão. Não vai ter, mas que o Senhor sabe, né? Não tem, o Senhor sabe. Lá não vai ter esse. Lá vai agora, você fez, você não fez e pronto. Não tem, querido. Nós temos que entregar, nós temos que cuidar. Passou na sua mão, é responsabilidade sua. Não é só o seu filho. Passa perto de você, é sua responsabilidade. Está na igreja, você está vendo a porta aberta, tem criança, você não vai cuidar para a criança não sair correndo lá fora. Responsabilidade sua. Você está num lugar onde tem uma herança do Senhor em risco. Cuida, faz o seu papel. Tem recompensa para quem faz. Não é só literalmente com os de casa. E os outros? E os sobrinhos? E o exemplo que você tem que ser onde você passa? Eu saí com o Pedro num dia e ele dando assim, o Pedro quando começou a desenrolar, começou a falar, a gente foi num parque, ele, desde lá do portão, ele falou assim, meio enroladinho, boa tarde, para todo mundo, dando a mão assim, um monte de adulto, ninguém falava nada. Eu falei, pensei dentro de mim, povo sem educação, rapaz, tá vendo a criança pequenininha, você pode ignorar que eu não estou nem aí, estou tranquilo, eu já aprendi como que é isso. Eu já sei quem eu sou, não importo com o outro muito assim. Você vai falar, eu já sei quem eu sou, querido. Eu já sei o que Deus tem para mim. Se você não aceitar, tudo bem, eu vou seguir o meu caminho, quero fazer o meu melhor. E aí, sabe, eu fiquei olhando aqui, como que pode estar ignorando uma criança? E tem muito, gente, seja uma criança, seja um idoso, vai no estacionamento para você ver, a vaga de idosos e de PCD está lá lotado de gente que não tem problema nenhum, não está vendo o outro, cadê o amor? Cadê a responsabilidade? Nós estamos tratando, seja criança ou seja adulto, com herança do Senhor. Eu também sou. Chega lá na conta do meu pai e da minha mãe, vai lá, José Silveira, Geni Silveira, foi 3, né? Fizeram um bom trabalho lá, hein? Tem gente que está achando, querido, que a chamada do Senhor é para você ser um grande pregador, você vai viajar, vai pregar, e de repente você vai chegar lá diante de Deus e você fala assim, Senhor, eu só criei meus filhos. Aí o Senhor olha lá para você e fala assim, você fulano, muito bem, eu te chamei para ser mãe. Chamei você para pregar para um monte de gente, não. Eu chamei você para cuidar do seu guri. Nossa, mas você fez um bom trabalho, né? Você está achando que Deus não está vendo, querido? De repente a sua chamada é diferente de outros. Vão ter os que vão pregar, vão ter os que vão, mas vão ter os que vão ficar aí, vão ter os que vai estar em casa lá orando pelo DI, orando pelas crianças da igreja, orando pela sua. Quando você vê uma, você está ajudando. Queridos, a gente não sabe de tudo que está acontecendo, mas o Senhor sabe.
É nossa responsabilidade. É nossa responsabilidade fazer alguma coisa. Ensinar o caminho de Deus e os caminhos que levam a um futuro bom. Amém? Que você guarde essa palavra no seu coração. Não deixe isso passar. Não deixe as coisas passar, parece que passam despercebido. Cuida, porque é nossa responsabilidade contra o Pai. Nós teremos que voltar para o Senhor. Eu sempre falo assim, que o meu sonho é ouvir de Deus um dia, chegando lá, aquele texto que diz, servo bom e fiel. Não quer dizer que o servo bom e fiel não tem defeito, porque se você ler a Bíblia, o Senhor é tão bom que Ele não escondeu nenhum B.O. de quem fez errado. Não, o Senhor fez mais, Ele expôs, e ainda falou, pode escrever. Ah, fulano fez coisa, lê lá os livros, lê a Bíblia para você ver. O tanto de coisa que você fala, mas como que esse povo de Deus faz? O povo de Deus deu trabalho demais, tanto que Deus falou assim, ó, Moisés, vou acabar com todo mundo, vou começar um povo a partir de você. Presta atenção como que é o negócio. Ele não esconde. O servo fiel é aquele que teve sim problemas, que errou, às vezes pisou na bola, teve que voltar lá atrás, teve que consertar, mas buscou fazer o certo, querido. A gente não está livre de errar, queridos, mas nós temos uma responsabilidade diante de Deus, não é? Davi errou, estava à toa e errou. Depois você olha como que Davi é conhecido na palavra. Presta atenção, porque consertou, porque foi atrás. Então todos nós hoje, nessa palavra, temos a oportunidade de endireitarmos aquilo que nós estamos fazendo e colocarmos a herança do Senhor no lugar certo, para quando nós recebermos a nossa chamada, ouvirmos da boca de Deus, servo bom e fiel, você foi o pai e a mãe que fulano precisava. Às vezes o Senhor te chamou para ser pai de filhos não legítimos, queridos. Quando eu conheci o Fabinho, que vocês conhecem aqui, ele era meu aluno, ele era aquele que levantava a mão e eu deixava ele meia hora com a mão levantada, porque ele perguntava toda hora. Falei, eu vou deixar você com a mão até cansar aí, Fabinho. Quando ele veio para a igreja, no dia do batismo, ele falou assim, não sei se eu vou batizar. Falei, por quê? Meu jeito de tratar, de repente não é o seu. O meu é mais power, eu acho. Eu não sei, porque é uma decisão importante. Falei assim, é lógico que é importante, mas qual que você quer? Você está achando que o capeta vai falar assim, não, vai lá, batiza lá, menino. Se não der certo, você sai da igreja. Você acha que o capeta vai falar isso para você? Quem que vai botar dúvida em você? É Deus que vai falar assim, olha, decida, vai hoje, você quer vir ou não? Você acha que o Senhor não quer que você venha? O que você acha? Aí eu vou batizar. Eu falei, é lógico que você vai, você tem que ir. Você está doido, você não quer ir para o céu não, menino? Aí eu quero, eu vou, está aí. E eu falei para o Fábio, um dia você vai ver sua família aqui dentro. Estão lá no acampamento, cara. Eu fico muito emocionado. Acho lindo demais. E eu levei ele numa viagem, nós levamos ele numa viagem. Todo mundo achava que ele era meu filho. E eu falava, é meu filho. E eu falava mesmo. Aí você meu filho. Cuida bem dele, porque é meu filho. Falava assim. Percebe, querido, que na nossa vida vai passar os filhos que não nasceram da gente. Vai passar a responsabilidade nossa em tratar todos eles. Amém? Porque todos nós, pode olhar para a cara um do outro, aí você está olhando para a herança do Senhor. Olha, nós somos valiosos, né? Nós somos a herança de um Deus, de Deus, e Ele vai vir buscar a gente aqui, ó. Olha que lindo, queridos, é maravilhoso demais, amém? Você pode se colocar em pé em nome de Jesus? Que você guarde essa palavra no seu coração. Ela é uma responsabilidade, mas é uma satisfação para que nós possamos ouvir do Senhor. Servo bom e fiel, eu estava te esperando. Eu estava esperando aqui porque eu coloquei talento, eu coloquei herança na sua mão e você cuidou. Você fez o seu melhor, você deu aquilo que deveria dar. Você fez aquilo que eu esperava que você fizesse. Querido, deve ser lindo demais. Você imagina, querido, e você vê o fruto desse trabalho um dia. Nós vamos ver os nossos filhos no fruto do trabalho. Nós estamos olhando para essas crianças, você não sabe quem eles são não. De repente nós vamos ser idosos sentados aí, e eles vão ser os nossos pastores. Hoje nós ensinamos essas crianças, um dia eles cuidarão de nós. Eu falo, Maria, eu não espero mais de você e do Pedro, nada mais, nada menos que isso. Vocês terão a responsabilidade um dia de cuidar de mim e da sua mãe. Fique sabendo que hoje eu cuido de você, porque um dia você vai cuidar de mim. Eu não tiro essa responsabilidade dos meus filhos, porque é isso que eu quero. Não necessariamente que eles tenham que cuidar de mim, mas eu quero, esse é o resultado do bom trabalho, sabe, querido? Eu falei para os meus pais, falei, agora vocês são idosos, vocês estão achando que vocês não mandam mais não. Agora vocês voltaram a ser crianças. E agora vocês vão ter certeza se vocês fizeram um bom trabalho. Que se os filhos for ruim com vocês, vocês não fizeram um bom trabalho. Mas se os filhos fizerem aquilo que vocês esperam, é sinal que vocês trabalharam direito. Perceba? E a gente tem que lutar todo dia para fazer isso, querido. Para sermos melhor, para cuidar da herança do Senhor. Feche os teus olhos em nome de Jesus.